Você provavelmente cresceu acreditando que a Bíblia que você tem em mãos é a mesma desde o início dos tempos. Mas e se eu lhe disser que o livro que moldou a civilização ocidental já foi maior e mais complexo do que a versão que você conhece? E se eu lhe disser que existem textos que narram a infância de Jesus, operando milagres impressionantes, ou que detalham batalhas espirituais épicas que foram, intencionalmente, deixados de fora da compilação final? O segredo que as instituições religiosas e os historiadores oficiais tentam higienizar é que a formação da Bíblia não foi um evento místico e automático, mas um processo político e teológico intenso, marcado por disputas de poder, medo de heresias e a necessidade de padronização. A questão dos livros apócrifos não é apenas uma curiosidade sobre textos antigos. É sobre quem detém o direito de definir o que é a verdade e o que é o mito. Porque livros como Enoque, Macabeus ou o Evangelho de Tomé, que já foram lidos e reverenciados por comunidades cristãs primitivas, foram reclassificados como apócrifos ou ocultos? O que esses textos contêm que os tornou perigosos para a ortodoxia estabelecida? Foram motivos puramente teológicos ou houve uma engenharia do sagrado para manter o controle sobre a narrativa da fé? Neste vídeo, executamos uma auditoria forense no cânone bíblico. Vamos abrir os arquivos dos concílios antigos, deletar as interpretações superficiais e expor os verdadeiros critérios que definiram o que entra e o que sai da Bíblia. Prepare-se. Vamos mergulhar na história proibida e revelar por que esses textos foram retirados e o que a sua ausência significa para a sua compreensão da fé e da história humana. Se você acha que a Bíblia está completa, você ainda não conhece a história inteira. Para iniciar esta auditoria sobre a estrutura da Bíblia, é preciso primeiro desconstruir a carga negativa que a palavra apócrifo carregou ao longo dos séculos. No senso comum, o termo passou a ser sinônimo de falso, espúrio ou herético. Mas a arqueologia linguística nos revela uma realidade muito mais complexa. A palavra deriva do grego apócrifos, que significa literalmente oculto ou escondido. Originalmente, este termo não era um selo de condenação, mas uma classificação para textos que continham ensinamentos considerados profundos demais, ou reservados apenas para iniciados e comunidades específicas. Eram livros que circulavam nas margens da ortodoxia, muitas vezes reverenciados por sua sabedoria, mas que não possuíam o consenso universal necessário para a liturgia pública. A grande questão que as instituições religiosas evitam detalhar é que a fronteira entre o que é canônico, ou seja, a régua de medida da verdade, e o que é apócrifo, foi por muito tempo fluida. No período do Segundo Templo e no início da era cristã, não havia uma Bíblia com capa de couro e índice definido. O que existia era uma vasta biblioteca de pergaminhos. Livros como o de Enoque, por exemplo, eram citados por autores bíblicos como Judas e influenciaram profundamente a escatologia do Novo Testamento. Mas acabaram sendo deixados de fora da compilação final na maioria das tradições. O segredo desta exclusão não reside necessariamente em mentiras contidas nos textos, mas em um critério de preservação de unidade. Os líderes da igreja primitiva temiam que a diversidade excessiva de relatos pudesse fragmentar a fé em um momento de perseguição romana. Portanto, a retirada ou a não inclusão desses livros foi um ato de engenharia teológica. O processo de canonização visava criar um corpo de doutrina que fosse seguro, coeso e, acima de tudo, apostolicamente comprovado.
Para um livro ser considerado canônico, ele precisava passar por 3 filtros rigorosos: a apostolicidade, ter sido escrito por um apóstolo ou alguém próximo a ele; a catolicidade, ser usado e aceito por todas as igrejas, não apenas por um grupo isolado; e a ortodoxia, estar em total harmonia com os ensinamentos já estabelecidos. Muitos textos apócrifos falharam no critério da apostolicidade ou apresentavam doutrinas que divergiam da linha principal, como o gnosticismo, que pregava uma salvação baseada em um conhecimento secreto e intelectual, desprezando a realidade física da encarnação de Cristo. A auditoria deste primeiro capítulo revela que os livros apócrifos foram retirados do convívio comum para evitar o que os bispos da época chamavam de confusão espiritual. No entanto, ao esconder esses textos sob o rótulo de ocultos, o sistema também removeu camadas valiosas do contexto histórico e cultural em que a fé cristã foi forjada. Entender os apócrifos é entender as conversas que estavam acontecendo nos bastidores da Bíblia. Eles são as peças que faltam para compreender por que certas doutrinas foram enfatizadas e outras foram combatidas. A retirada desses livros não foi apenas um ato de fé. Foi um ato de poder e definição de identidade que moldou a forma como você lê as Escrituras até hoje. Para compreender por que os livros apócrifos, ou deuterocanônicos, como prefere a tradição católica, foram retirados de algumas Bíblias e mantidos em outras, é necessário executar uma auditoria histórica no século XVI. A grande divisão que moldou a Bíblia que você utiliza hoje ocorreu durante a Reforma Protestante. Até aquele momento, a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo no século IV, era o padrão da cristandade ocidental e incluía livros como Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e os 2 livros de Macabeus. No entanto, quando Martinho Lutero iniciou o seu movimento de reforma, ele questionou a autoridade desses escritos sob um critério técnico específico: a língua original e a relação com o cânone judaico. O segredo que muitos ignoram é que Lutero e outros reformadores buscaram retornar àquilo que chamavam de veritas hebraica. Eles observaram que os judeus da Palestina, no período de consolidação do seu cânone, não incluíam esses 7 livros na coleção oficial das escrituras hebraicas, conhecida como Tanakh. Esses livros haviam sido preservados principalmente na Septuaginta, a tradução grega feita no Egito para os judeus da diáspora que já não falavam hebraico. Para os reformadores, se os judeus a quem foram confiados os oráculos de Deus não reconheciam esses livros como divinamente inspirados em sua língua original, a Igreja cristã não deveria colocá-los no mesmo nível de autoridade que a lei de Moisés e os profetas. Assim, na tradução alemã de Lutero, esses livros foram movidos para uma seção separada entre o Antigo e o Novo Testamento, com a nota de que eram bons e úteis para a leitura, mas não iguais às Escrituras Sagradas. A resposta de Roma a esse movimento foi imediata e dogmática. No Concílio de Trento, em 1546, a Igreja Católica reagiu à Reforma declarando formalmente que esses livros eram deuterocanônicos, pertencentes a um segundo cânone em termos de cronologia, mas com autoridade inspirada idêntica aos demais. Roma temia que, ao permitir que indivíduos retirassem livros da Bíblia baseados em critérios linguísticos ou históricos, toda a autoridade da tradição eclesiástica fosse desmantelada. Houve também um componente teológico crucial. Os reformadores atacavam doutrinas como o estado intermediário dos mortos e a eficácia de certas intercessões.
E a base histórica para algumas dessas práticas era encontrada justamente no livro de 2 Macabeus. Retirar esses livros era, na visão católica da época, um ato de conveniência teológica para sustentar as teses protestantes de sola escritura. Esta auditoria revela que a retirada definitiva dos apócrifos das Bíblias protestantes modernas não foi um evento único, mas um processo gradual de engenharia editorial. Durante séculos, as Bíblias protestantes continuaram a imprimir os apócrifos em um apêndice. Foi somente no século XIX que as sociedades bíblicas, visando reduzir custos de impressão e evitar controvérsias teológicas em campos missionários, começaram a imprimir edições que omitiam completamente esses textos. O resultado foi a criação de uma lacuna literária de 400 anos na mente do leitor comum. Ao remover os apócrifos, o sistema protestante simplificou a doutrina, mas também removeu a ponte histórica que explica a transição do pensamento judaico antigo para o mundo do Novo Testamento. A Bíblia que você lê hoje é o resultado de uma guerra de autoridade, onde o corte editorial foi a arma principal. Para avançar nesta auditoria, é necessário cruzar a fronteira entre os livros que foram apenas deixados de lado e aqueles que foram ativamente combatidos e suprimidos. No século XX, duas descobertas arqueológicas monumentais, os manuscritos de Nag Hammadi, no Egito, e os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, forçaram a abertura dos arquivos selados da história cristã. O que foi encontrado nesses jarros de barro não foram apenas cópias das escrituras conhecidas, mas uma biblioteca inteira de textos que haviam sido retirados de circulação por serem considerados perigosos para a estabilidade da igreja institucionalizada. Entre eles, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena. O segredo que as autoridades eclesiásticas dos primeiros séculos, como Irineu de Lyon e Atanásio, tentaram enterrar é que o cristianismo primitivo não era um monólito de pensamento único, mas um ecossistema vibrante e diversificado de interpretações sobre a figura de Jesus. Os chamados evangelhos gnósticos, retirados do cânone sob a acusação de heresia, apresentavam um Cristo muito diferente do mestre Galileu dos evangelhos sinóticos. No gnosticismo, derivado da palavra grega gnosis, que significa conhecimento, Jesus não vinha para salvar a humanidade do pecado através do sacrifício, mas para libertar as almas da prisão da matéria através do despertar intelectual e espiritual. Para o sistema que buscava estabelecer uma hierarquia de bispos e uma liturgia universal, essa visão era uma ameaça direta. Se a salvação depende de um conhecimento interno e direto com o divino, a estrutura da igreja torna-se obsoleta. A auditoria desses textos revela que a retirada desses livros foi um ato de autodefesa institucional. Livros como o Evangelho de Judas ou o Apocalipse de Pedro ofereciam visões alternativas da crucificação e da autoridade apostólica, que poderiam fragmentar a unidade necessária para que a Igreja sobrevivesse ao Império Romano. Em Qumran, a descoberta do livro de Enoque e do livro dos Jubileus mostrou que comunidades judaicas essênias, contemporâneas de Jesus, davam uma importância colossal a temas que a Bíblia canônica reduziu ao mínimo: a origem dos demônios, a queda dos anjos, os vigilantes e o calendário solar sagrado. Enoque, embora citado no Novo Testamento, foi retirado do cânone ocidental porque sua cosmologia era considerada excessivamente fantástica e difícil de reconciliar com a teologia sistemática que se formava em Roma e Bizâncio. A retirada desses livros criou uma lacuna de contexto na mente do crente moderno.
Ao suprimir os textos gnósticos e os escritos de Qumran, o sistema de canonização higienizou a história, removendo o debate teológico intenso que definiu o que hoje chamamos de ortodoxia. Entender por que esses livros foram retirados não é necessariamente validá-los como inspirados, mas reconhecer que eles eram as peças descartadas na construção do edifício doutrinário cristão. Eles foram escondidos porque desafiavam a narrativa oficial da autoridade centralizada. Esta auditoria do capítulo 3 demonstra que a Bíblia é uma coleção de vitórias teológicas. Para cada livro que você lê hoje, houve outro que foi silenciado para que a voz da tradição pudesse soar em uníssono. Nesta etapa da nossa auditoria, precisamos enfrentar a pergunta técnica: quais foram os critérios objetivos que os pais da Igreja e os reformadores usaram para decidir que um livro deveria ser retirado ou mantido fora do cânone? O segredo não reside em uma conspiração puramente política, mas em um rigoroso sistema de filtragem teológica baseado em 3 pilares: a apostolicidade, a ortodoxia e a recepção universal. Um livro, para ser considerado palavra de Deus, precisava ter uma linha direta de custódia com um apóstolo ou um de seus auxiliares imediatos. Livros como O Pastor de Hermas ou A Epístola de Barnabé, embora extremamente populares no século II, foram retirados das listas oficiais porque sua autoria não podia ser rastreada com certeza até o círculo apostólico original. A auditoria histórica revela que muitos dos livros apócrifos e deuterocanônicos apresentavam o que os estudiosos chamam de anacronismos e erros geográficos. No livro de Judite, por exemplo, o autor descreve Nabucodonosor como o rei dos assírios governando em Nínive, quando, na realidade histórica, ele era o rei dos babilônios. Para os reformadores e para muitos críticos antigos, esses lapsos de precisão histórica eram evidências de que o texto era uma obra de ficção piedosa ou literatura sapiencial, mas não uma revelação divinamente inspirada e infalível. Eles argumentavam que o Espírito Santo não cometeria erros de cronologia básica. Assim, a retirada desses livros foi uma tentativa de higienizar a Bíblia de elementos que pudessem minar a sua credibilidade diante de uma análise racional e histórica rigorosa. Outro filtro determinante foi a harmonia doutrinária. A regra de fé exigia que nenhum livro novo pudesse contradizer o que já havia sido estabelecido na Torá ou nos evangelhos aceitos. O Evangelho de Tomé, retirado e condenado, continha frases que sugeriam um panteísmo ou um ascetismo extremo que colidiam com a doutrina da encarnação física e da bondade da criação. O sistema de canonização operava como um sistema imunológico. Ele identificava textos que continham vírus de ideias gnósticas ou místicas que poderiam alterar o DNA da mensagem cristã original. A retirada desses livros foi, portanto, uma medida de quarentena teológica. O objetivo era garantir que o fiel, ao abrir as Escrituras, encontrasse uma voz unificada e não um debate contraditório sobre a natureza de Deus e da salvação. No entanto, ao aplicar esses filtros com tanta força, o sistema acabou criando uma Bíblia que parece ter surgido em um vácuo. Ao retirar os livros de Macabeus, por exemplo, o leitor protestante perde a explicação histórica de como surgiu a festa do Hanukkah, mencionada no Novo Testamento, ou de como o conceito de ressurreição dos mortos se tornou tão central entre os fariseus. A retirada desses livros por erros históricos ou falta de apostolicidade removeu a textura da realidade em que Jesus viveu. Este capítulo 4 demonstra que a Bíblia canônica
é um monumento à consistência. Mas o preço dessa consistência foi a exclusão de uma vasta literatura que, embora imperfeita, fornecia o oxigênio cultural para os próprios autores bíblicos. A retirada não foi um erro, mas uma escolha deliberada por uma pureza doutrinária que sacrificou a complexidade da história. Para avançar nesta auditoria, precisamos tocar em um dos nervos mais sensíveis da literatura retirada, os chamados Evangelhos da Infância. O silêncio canônico sobre a vida de Jesus entre os 12 e os 30 anos criou um vácuo que foi preenchido por uma vasta gama de textos, como o Evangelho da Infância de Tomé e o Evangelho do Pseudo-Mateus. O segredo que as autoridades eclesiásticas tentaram conter ao retirar esses livros é que eles apresentam um Jesus muito diferente do mestre sereno e sacrificial dos 4 evangelhos oficiais. Nestes escritos, encontramos um menino Messias dotado de um poder bruto e, por vezes, assustador, que moldava pássaros de barro e os fazia voar, ou que amaldiçoava aqueles que o antagonizavam em Nazaré. A auditoria desses textos revela que o critério para a sua retirada não foi apenas a falta de evidência histórica, mas a incompatibilidade de caráter. Para os arquitetos do cânone, um Jesus que usava a sua divindade para vinganças infantis ou demonstrações mágicas de superioridade distraía da missão central da redenção e da humildade. Esses livros foram classificados como piedosos, mas perigosos, pois transformavam a encarnação em um espetáculo de superpoderes, assemelhando-se mais às mitologias gregas de deuses caprichosos do que à teologia da kenosis, o esvaziamento de si mesmo descrito por Paulo. A retirada desses livros foi uma forma de proteger a santidade da narrativa, garantindo que a figura de Cristo permanecesse focada na cruz e não em prodígios domésticos sem propósito salvífico. No entanto, ao retirar esses escritos, o sistema também removeu a humanidade cotidiana e a curiosidade legítima dos primeiros cristãos sobre a formação do Messias. O Evangelho de Tiago, por exemplo, embora retirado do cânone principal, influenciou profundamente a tradição cristã ao detalhar o nascimento e a pureza de Maria, sendo a fonte original de dogmas que persistiram por séculos no catolicismo e na ortodoxia. Isso prova que, embora um livro tenha sido retirado do índice oficial de escritura inspirada, ele continuou a operar no subconsciente da fé, moldando a arte, a liturgia e a devoção popular. A exclusão formal não significou a morte do texto, mas a sua transferência para a categoria de tradição secundária. Este capítulo 5 demonstra que a Bíblia que você lê é um retrato focado, um corte do diretor, que prioriza a mensagem da salvação acima da biografia completa. A retirada dos apócrifos da infância foi um filtro moral e teológico necessário para manter a coerência do caráter de Jesus, mas deixou para trás uma trilha de perguntas sobre o que realmente aconteceu naqueles anos de silêncio. Ao auditar esses textos, percebemos que a verdade canônica foi preservada através do sacrifício de narrativas que, embora fascinantes, poderiam obscurecer o sacrifício final no Calvário. O sistema escolheu o Jesus que salva em detrimento do Jesus que espanta, definindo assim o limite entre a revelação divina e a imaginação humana. Nesta auditoria sobre as fronteiras do sagrado, nenhum texto é tão fascinante e controverso quanto o livro de Enoque. Diferente de outros apócrifos que foram descartados por erros históricos ou doutrinas obscuras, Enoque possui uma credencial que poucos livros rejeitados ostentam.
Ele é citado nominalmente no Novo Testamento. No versículo 14 da Epístola de Judas, o autor cita uma profecia de Enoque sobre o juízo final, tratando o patriarca antediluviano como uma autoridade profética legítima. O segredo que as tradições ocidentais tentam simplificar é que, durante os primeiros 3 séculos, o livro de Enoque era amplamente lido e respeitado por pais da Igreja, como Tertuliano e Clemente de Alexandria, sendo considerado por muitos como escritura inspirada até ser submetido ao processo de expurgo canônico. A retirada de Enoque do cânone oficial foi uma decisão estratégica para proteger a cosmologia da Igreja de interpretações que beiravam o mitológico. O livro detalha a queda dos vigilantes, anjos que desceram à terra, coabitaram com mulheres humanas e geraram os Nefilim, gigantes que corromperam a criação. Esta narrativa, embora forneça o contexto para o dilúvio de Noé, era considerada excessivamente perigosa pela hierarquia eclesiástica que surgia no século IV. Aceitar Enoque como canônico significava validar uma visão de mundo onde o reino espiritual e o físico se fundiam de forma caótica e violenta. Para uma igreja que buscava uma teologia sistemática e racional sob a égide do Império Romano, as visões astronômicas e os segredos angélicos de Enoque pareciam mais próximos das fantasias gnósticas do que da sobriedade evangélica. O sistema de canonização operou aqui um corte de segurança ontológica. Ao retirar Enoque, a Igreja removeu a explicação detalhada sobre a origem do mal demoníaco e a geografia do Sheol, o submundo, deixando esses temas em uma penumbra teológica que dura até hoje. No entanto, o livro não desapareceu por completo. Ele sobreviveu isolado nas montanhas da Etiópia, preservado pela Igreja Ortodoxa Etíope, que nunca o retirou de sua Bíblia. Esta auditoria revela uma falha na matriz da canonização universal. Se o livro de Enoque é inspirado para os cristãos etíopes, mas apócrifo para os católicos e protestantes, a definição de Palavra de Deus torna-se, em última análise, uma questão de geografia e tradição eclesiástica, e não apenas de inspiração divina absoluta. A exclusão de Enoque também teve um impacto profundo na interpretação da demonologia cristã. Sem ele, passagens obscuras de Gênesis 6 e das cartas de Pedro e Judas perdem o seu manual de instruções. A retirada desse livro foi um filtro que buscou domesticar o sobrenatural, focando a fé na redenção moral e institucional, em vez de conspirações cósmicas e guerras entre sentinelas celestiais. O capítulo 6 demonstra que o livro de Enoque é a maior página arrancada da Bíblia Ocidental, um texto que foi fundamental para os apóstolos, mas que se tornou pesado demais para as estruturas de poder que herdaram a sua mensagem. Sua ausência é o silêncio mais eloquente na história da formação das Escrituras. Chegamos ao desfecho desta auditoria teológica com uma pergunta inevitável. O que a cristandade perdeu ao consolidar um cânone fechado e retirar os apócrifos do convívio comum? A resposta não é simples, pois envolve o equilíbrio entre a pureza doutrinária e a riqueza do contexto histórico. O segredo que as tradições religiosas muitas vezes calam é que a Bíblia, embora contenha a palavra de Deus para os fiéis, não caiu do céu pronta em um único volume. Ela é o resultado de séculos de discernimento, mas também de exclusão. Ao retirar os livros deuterocanônicos e apócrifos, o sistema criou um leitor que conhece o que deve crer, mas que muitas vezes desconhece o como e o onde. Essas crenças foram forjadas no fogo das crises do período intertestamentário.
A auditoria final revela que os livros retirados funcionam como a memória perdida do povo de Israel e da igreja primitiva. Sem Macabeus, o conceito de martírio e a esperança na ressurreição física parecem surgir do nada no Novo Testamento. Sem a sabedoria de Salomão ou o Eclesiástico, a linguagem filosófica e ética que preparou o caminho para o Logos de João perde a sua base de sustentação. A retirada desses livros por critérios de pureza hebraica, ou apostolicidade, foi um filtro necessário para estabelecer uma regra de fé inegociável. Mas o efeito colateral foi o empobrecimento da imaginação teológica do crente moderno. A Bíblia tornou-se um manual de instruções preciso, porém isolado da biblioteca vibrante e caótica que a gerou. No entanto, é fundamental discernir que retirado do cânone não significa destituído de valor. Até mesmo os reformadores mais rígidos, como Lutero e Calvino, reconheciam que esses textos continham lições morais valiosas e registros históricos indispensáveis. O erro do sistema moderno foi transformar a exclusão canônica em um banimento intelectual. Hoje, redescobrir os apócrifos não é um convite para mudar a doutrina ou adicionar novos mandamentos, mas um exercício de arqueologia mental. Ao ler Enoque ou os textos de Qumran, o estudante da Bíblia deixa de ver os apóstolos como figuras isoladas no tempo e passa a enxergá-los como homens que dialogavam com uma literatura rica, complexa e, por vezes, estranha aos nossos olhos ocidentais. O veredito desta investigação é que a Bíblia canônica é a âncora, mas os apócrifos são o oceano onde ela foi lançada. A retirada desses livros foi um ato de soberania eclesiástica que visava a unidade, mas a sua preservação nas margens da história é um testemunho da curiosidade humana que não se deixa enjaular por índices oficiais. Se você deseja compreender a totalidade da revelação e os silêncios de Deus, você não pode ignorar as páginas que foram arrancadas. Elas contêm os ecos das perguntas que a Bíblia oficial se propôs a responder. A história dos livros retirados, em última análise, a história de como a humanidade tentou organizar o infinito dentro de uma capa de couro, e de como o infinito sempre acaba transbordando pelos cantos das páginas que tentamos esconder.